Como o Espírito Santo te consola quando você chora sozinho e ninguém ouve. Há um tipo de choro que você nunca mostrou para ninguém. Aquele choro que você segura com força para não transbordar, mesmo quando tudo dentro de você já está se quebrando. É o choro silencioso, o choro abafado no travesseiro, o choro que você tenta engolir para continuar funcionando, continuar sorrindo, continuar vivendo como se estivesse tudo bem. Esse choro esconde dores que você não consegue explicar, feridas que você não sabe tratar, lembranças que ainda apertam o peito mesmo depois de tantos anos. E enquanto você tenta se convencer de que pode lidar sozinho, o Espírito Santo observa cada lágrima que você não derrama e cada lágrima que cai sem testemunhas. As pessoas veem sua força, veem sua rotina, veem o que você escolhe mostrar. Mas ninguém sabe o peso que você carrega quando a casa se cala, quando a luz apaga, quando a máscara cai. É nesse momento que o Espírito Santo se aproxima. Ele não aparece quando você está forte. Ele aparece quando você está cansado de ser forte. Ele não chega quando você tenta impressionar o mundo. Ele chega quando você já não tem forças para impressionar ninguém. Ele se assenta no lugar onde sua alma desaba e segura o que você não consegue mais sustentar. Talvez você tenha acreditado que Deus estava distante porque ninguém percebeu sua dor. Talvez tenha achado que seu choro não tinha valor porque ninguém ouviu. Talvez tenha pensado que seu sofrimento era pequeno demais para importar ao céu. Mas o Espírito Santo te revela uma verdade que muda tudo. Cada lágrima que você derrubou foi vista. Cada noite em que você lutou para respirar foi notada. Cada vez que você tentou ficar firme enquanto o seu coração gritava por dentro, foi registrada no coração de Deus. Ele não ignora um choro sincero, ele não despreza o sofrimento escondido, ele não espera que você seja forte para se aproximar. Ele se aproxima porque você está fraco. Esse choro que você tenta esconder é, na verdade, o lugar onde o Espírito Santo mais deseja tocar. É a ferida que você escondeu para não preocupar ninguém. É o peso que você carregou porque achou que ninguém compreenderia. É o medo que você não confessou porque acreditou que deveria ser maior do que sua dor. Mas Ele não quer que você esconda. Ele quer que você entregue, porque enquanto você esconder, a dor cresce. Quando você entrega, a cura começa. O Espírito Santo não chega para te corrigir, ele chega para te consolar. Ele não chega para exigir explicações, ele chega para aliviar o peito que você tenta manter firme. Ele sente o que os outros não sentem, ele entende o que os outros não entendem, ele vê o que os outros não veem. E no momento exato em que sua alma abre uma pequena brecha, mesmo que você não diga uma palavra, ele entra com consolo, paz, descanso e cuidado. Você não chorou sozinho. Em nenhuma noite, em nenhum momento. Você achou que estava desamparado, mas estava sendo carregado. O choro escondido que ninguém viu foi o choro que o céu abraçou primeiro. Quando o silêncio da sua dor se torna a linguagem que o Espírito entende. Existe um tipo de dor que não consegue virar palavra. Ela fica presa na garganta, presa no peito, presa em um canto da alma onde ninguém tem acesso. Você tenta explicar, mas não encontra frases. Você tenta desabafar, mas não sabe por onde começar. Você tenta orar, mas a oração não sai. É um silêncio pesado, um silêncio que dói, um silêncio que parece dizer tudo sem dizer nada. E quando esse silêncio chega, você pensa que está falhando espiritualmente. Mas é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo se aproxima com mais profundidade. O Espírito Santo entende a linguagem que você não consegue formular. Ele não precisa que você descreva o que está sentindo. Ele lê aquilo que nem você consegue compreender. Ele interpreta a confusão emocional que você tenta esconder até de si mesmo. Ele entende o tremor interno que você não sabe nomear. Ele traduz seu silêncio como se fosse uma oração completa.
Para ele, esse silêncio não é vazio, é uma entrega. Você acredita que está calado porque não sabe orar. Mas, na verdade, esse silêncio é o momento em que suas defesas caem, suas máscaras se desfazem e sua alma se revela sem filtro. É aí que ele age. Ele não se incomoda com a falta de palavras. Ele se move quando você já não tem resistência para disfarçar. Ele percebe seu cansaço emocional, sua exaustão mental, sua fragilidade espiritual e entra sem exigir explicações. O silêncio da dor muitas vezes nasce porque você já tentou resolver sozinho. Tentou entender, tentou ser forte, tentou suportar, tentou ignorar, tentou seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. E quando tudo isso falha, o silêncio chega. Mas esse silêncio não é fracasso, é espaço. É o espaço onde Deus finalmente pode trabalhar sem que você tente controlar o processo. É terreno fértil para que Ele faça o que você não conseguiu fazer com sua própria força. Enquanto você pensa que está distante, Ele está mais perto do que nunca. Enquanto você se sente desconectado, Ele está ligado ao mais profundo da sua alma. Enquanto você acredita que não está orando, Ele escuta cada sentimento como intercessão. O Espírito Santo não depende da sua voz para entender seu coração. Ele depende apenas da sua rendição. E muitas vezes a rendição chega no formato de um silêncio cansado. Há dores que você não fala porque tem medo de parecer fraco. Outras porque acha que não merece atenção. Outras porque ninguém realmente entenderia. Mas o Espírito Santo não exige clareza. Ele exige sinceridade, e às vezes a sinceridade é simplesmente o silêncio de quem não sabe mais o que fazer. Ele acolhe esse silêncio como um pedido de socorro. Ele honra esse silêncio como uma oração legítima. Ele responde esse silêncio com consolo real. O silêncio da sua dor não afasta Deus. Atrai, não distancia, aproxima, não irrita, comove. Ele escuta o que você não diz. Ele sente o que você não expressa. Ele trata o que você não revela. O céu não precisa do seu som. Ele precisa do seu coração. A solidão, que dói diferente. O lugar que nem amigos conseguem atingir. Existe uma solidão que não tem a ver com estar sozinho. Tem a ver com carregar algo que ninguém ao seu redor consegue alcançar. É a solidão de sentir que ninguém entende sua dor na profundidade que você sente. A solidão de querer explicar, mas perceber que as palavras nunca alcançam a raiz do que machuca. A solidão de estar rodeado de pessoas, mas emocionalmente distante, porque há um lugar dentro de você que permanece inacessível. Esse é o tipo de solidão que dói diferente. Não porque falta presença humana, mas porque falta ser compreendido na alma. Você já tentou se abrir, mas percebeu que quem te ouviu não conseguiu captar a intensidade do que você estava vivendo. Já tentou conversar, mas percebeu que seus sentimentos eram mais profundos do que as respostas que recebeu. Já tentou explicar o que te pesa, mas percebeu que quem te ama não consegue chegar no ponto exato onde seu coração está ferido. Não por falta de amor, mas porque há lugares dentro de você que só o Espírito Santo consegue acessar. Essa solidão parece cruel, mas na verdade é um convite invisível. Ela revela que seu coração carrega profundidades espirituais que só Deus pode tratar. Amigos podem te abraçar, mas não conseguem tocar sua alma. Pessoas podem te ouvir, mas não conseguem traduzir seu silêncio. Quem te ama pode tentar te sustentar, mas há áreas da sua dor que permanecem fechadas para qualquer ser humano. E é exatamente nesses lugares que o Espírito Santo entra com autoridade e ternura. A solidão emocional é o território onde ele opera com mais precisão. Ele não precisa que você abra portas. Ele atravessa paredes que você nem sabia que tinha construído. Ele chega onde sua dor nasceu, não onde ela apenas apareceu.
Ele entra em memórias que você guardou por medo de revivê-las. Entra em perdas que você tentou ignorar para seguir em frente. Entra em sentimentos que você não admite nem para si mesmo. Ele alcança o lugar onde você realmente está e não onde você finge estar. A beleza desse consolo é que ele não chega para te criticar por sentir demais, nem para te apressar a melhorar, nem para te dizer que você deveria estar mais forte. Ele chega para te sustentar no exato ponto onde tudo dentro de você parece desmoronar. Ele ocupa o espaço que nenhuma pessoa consegue ocupar, e quando ele se faz presente nesse lugar interno, algo profundo começa a mudar. Você não deixa mais de sentir, mas deixa de sentir sozinho. Não deixa de chorar, mas deixa de chorar abandonado. Não deixa de carregar dor, mas deixa de carregá-la sem ajuda. A solidão dói mais quando você acredita que ela é definitiva. Mas quando o Espírito Santo se senta nesse espaço interno, a solidão se transforma. Ela não desaparece imediatamente, mas perde sua força, perde sua autoridade, perde sua capacidade de te paralisar. Porque agora você sabe que, mesmo quando ninguém entende, Deus entende. Mesmo quando ninguém alcança, Deus alcança. Mesmo quando ninguém percebe, Deus percebe. A solidão que dói diferente se torna um encontro que cura diferente. Quando você chora porque está cansado de ser forte, existem lágrimas que não nascem de uma dor específica, mas do cansaço acumulado de precisar ser forte o tempo inteiro. Você aprende a suportar, aprende a sorrir, aprende a resolver, aprende a segurar tudo para não preocupar ninguém. E cada vez que alguém diz que você é forte, algo dentro de você se aperta. Porque não é força o que você sente, é exaustão. Há dias em que o corpo continua, mas o coração parou. Há momentos em que você segue funcionando, mas por dentro já não há nada que te sustente. E quando esse peso se torna insuportável, você chora. Não porque desistiu, mas porque está cansado de lutar sozinho. É esse choro que o Espírito Santo observa com uma atenção especial. Ele vê quando suas lágrimas não são por algo que aconteceu, mas por tudo que você tem carregado. Ele percebe quando a alma pede descanso e você tenta dar mais um passo mesmo assim. Ele entende quando suas emoções pedem trégua, mas sua responsabilidade não permite parar. As pessoas veem sua estabilidade. Deus vê o esforço que ela exige. Você acumulou funções, expectativas, dores, pressões, memórias e batalhas que ninguém conhece. E quando tudo isso pesa ao mesmo tempo, seu choro não tem uma causa clara. Tem um acúmulo. E esse acúmulo te esgota de um jeito que palavras não conseguem traduzir. Há uma parte de você que quer entregar tudo e outra que tem medo de desabar. É nesse conflito que o Espírito Santo age com mais delicadeza. O Consolador não visita apenas quem está ferido. Ele visita quem está cansado. Ele conhece o limite que você não admite ter. Ele vê quando seu sorriso se torna uma obrigação. Ele percebe quando sua voz se mantém firme para não preocupar ninguém. Ele entende a pressão de ser forte para todos, enquanto ninguém percebe que você também precisa de alguém. Ele não exige resistência. Ele oferece descanso. Nesse momento, você não precisa de respostas, precisa de alívio, não precisa de explicações, precisa de presença, não precisa de promessas longas, precisa de alguém que sente ao seu lado enquanto seu corpo desaba. E é exatamente isso que ele faz. Ele se inclina sobre a parte de você que não aguenta mais e sustenta seu peito quando você não tem energia para manter a postura. Ele não fala alto. Ele acalma. Ele não exige fé extraordinária. Ele compartilha o peso com você. Há um tipo de consolo que não cura imediatamente, mas te permite respirar de novo. Te permite se sentir humano outra vez. Te permite admitir que você também precisa ser cuidado. Quando você chora de cansaço, ele não te cobra força. Ele devolve a força que você perdeu, tentando ser forte demais.
É nesse tipo de lágrima que o Espírito Santo revela seu caráter mais terno. Ele não entra como um general te pedindo postura. Ele entra como um pai te permitindo descansar nos braços dele. Ele entende que algumas lágrimas não são fraqueza, são libertação. São sinais de que a alma não quer mais carregar sozinha o que sempre deveria ter sido dividido com Deus. O consolo divino começa quando você admite o que tentou esconder até de si mesmo. O peso não era seu. E você não precisa ser forte sozinho. O Espírito Santo sentado ao seu lado nas noites em que você desaba. Há noites que não se comparam a nenhuma outra. Noites em que o mundo perde som, a casa perde vida e a alma perde força. São aqueles momentos em que você se senta na beira da cama ou no chão do quarto, tentando segurar um peito que parece prestes a desmoronar. Noites em que o cansaço emocional é tão profundo que você não consegue formular uma oração, não consegue pedir ajuda, não consegue pensar com clareza. É ali, exatamente nesse cenário silencioso e sombrio, que o Espírito Santo se senta ao seu lado. Ele não aparece para exigir fé, não chega com discursos, não te manda levantar imediatamente. Ele chega para estar, para ocupar o espaço que você acredita estar vazio, para garantir que nenhum sofrimento seja enfrentado sozinho. Ele fica ali ao seu lado, quando você coloca a mão na cabeça, tentando entender onde tudo começou a ficar pesado. Ele fica ali quando você abaixa a cabeça para esconder as lágrimas de si mesmo. Ele fica ali quando você tenta se controlar para não sentir mais do que já está sentindo. O Espírito Santo se aproxima tanto que você não percebe. Ele não faz barulho, não te pressiona, não acelera seu processo. Ele apenas permanece. Sua presença é tão suave que muitas vezes você confunde com um pequeno alívio que aparece sem explicação. Aquele suspiro que sai do nada. Aquele relaxamento repentino no peito. Aquela sensação de que você não vai quebrar completamente, embora tudo em você estivesse prestes a cair. Isso não é força própria, é presença divina. Essas noites de desabafo silencioso são para o Espírito Santo encontros íntimos. Ele não espera você se recompor para agir. Ele entra no seu caos exatamente como ele está. Quando você pensa que perdeu o controle das emoções, ele segura o limite para que você não ultrapasse o que seu coração aguenta. Quando você acha que está desmoronando sem testemunhas, ele é a testemunha que registra cada lágrima como se fosse uma frase que o seu coração está dizendo. Ele conhece os pensamentos que você tenta calar. Ele entende as perguntas que você não faz porque tem medo das respostas. Ele vê os cenários que sua mente imaginou nas últimas semanas e que você tenta esquecer. Ele sente o cansaço espiritual que você nunca mencionou. E quanto mais profundamente ele percebe sua dor, mais firme ele permanece ao seu lado. A presença do Espírito nessas noites não é abstrata, ela é real. É aquela mão invisível segurando seu emocional para que ele não exploda. É aquela força mínima que te impede de cair em pensamentos mais escuros. É aquela calma que chega devagar, como uma brisa entrando por uma janela esquecida. É ele te envolvendo, sem que você perceba que está sendo abraçado. Não há noite tão pesada que o impeça de entrar. Não há lágrima tão silenciosa que ele ignore. Não há dor tão profunda que ele não alcance. Ele sempre se senta ao seu lado antes que você atinja o fundo. Ele não espera que você se levante. Ele te sustenta enquanto você está caído. O consolo verdadeiro não começa quando tudo melhora. Começa quando você percebe que nunca esteve sozinho nas noites em que acreditou ter sido abandonado. O toque invisível que cicatriza feridas que você nunca mostrou. Existem feridas que você nunca expôs a ninguém. Feridas que se formaram tão cedo ou tão silenciosamente que você mesmo tentou acreditar que já não doíam mais. Feridas que você disfarçou com força, com responsabilidades, com trabalho, com silêncio.
Algumas vieram de palavras duras que marcaram você. Outras nasceram de ausências, rejeições, perdas, expectativas quebradas. Outras vieram de coisas que você viveu e nunca contou, porque sentiu vergonha, porque não queria preocupar ninguém ou porque achou que, se ignorasse o suficiente, elas simplesmente desapareceriam. Mas feridas não tratadas não desaparecem. Elas se escondem, criam caminhos internos, moldam comportamentos, influenciam decisões, distorcem percepções. E quanto mais profundamente você tenta enterrá-las, mais profundamente elas enraizam. Existem dores que você não menciona porque acredita que ninguém entenderia. Existem lembranças que você não toca porque teme o impacto emocional que elas ainda provocam. Existem partes de você que permanecem fechadas até para você mesmo. E é exatamente nessas regiões escondidas que o Espírito Santo realiza sua obra mais poderosa. O toque dele não é agressivo, não invade, não expõe. Ele toca com precisão espiritual, onde humanos não conseguem alcançar. Ele não precisa que você abra cada memória para ele. Ele entra no ponto exato da ferida, mesmo quando você não consegue identificar onde ela está. Ele sente o que você tenta esquecer. Ele vê o que você tenta minimizar. Ele trata o que você tenta ignorar. E faz isso de um jeito tão profundo que você só percebe o resultado quando algo dentro de você começa a mudar sem explicação. Esse toque invisível é aquele momento em que uma dor antiga perde força. É quando uma lembrança que antes te paralisava começa a perder intensidade. É quando você percebe que já não reage com o mesmo medo, não enxerga mais com o mesmo peso, não sente mais com a mesma carga emocional. Ele não arranca a ferida, ele cicatriza. Ele não faz você reviver o sofrimento, ele cura o trauma que esse sofrimento criou. Ele não mexe na dor para expor, ele mexe na dor para liberar. Há feridas que você acreditava que eram parte da sua identidade, feridas que moldaram sua maneira de amar, de confiar, de se relacionar, de se proteger. Feridas que fizeram você construir paredes, mascarar emoções, evitar conexões, controlar situações. Mas o Espírito Santo não trata apenas o sintoma. Ele desconstrói as raízes. Ele desfaz o nó emocional mais antigo, mais profundo, mais esquecido. E quando ele toca essa raiz, a dor que governava áreas da sua vida começa a perder autoridade. Muitas vezes, você vai perceber a cura antes de entender que foi curado. Vai notar que está mais leve. Vai notar que respira melhor. Vai notar que pensamentos destrutivos diminuíram. Vai notar que a angústia perdeu espaço. Vai notar que algo velho dentro de você deixou de comandar suas atitudes. Esse é o toque invisível. É a mão de Deus trabalhando por dentro, enquanto por fora tudo parece igual. Ele cicatriza o que você nunca mostrou, porque é o único capaz de ver o que você nunca conseguiu olhar de frente. E quando ele cura o que estava escondido, você começa a acessar versões de si mesmo que o medo e a dor bloquearam por anos. O Espírito Santo não apenas consola, ele restaura o que você achou que estava perdido para sempre. Quando suas lágrimas dizem o que sua boca não consegue explicar. Há momentos em que o coração está tão cheio que as palavras se tornam pequenas demais para conter o que você sente. Você tenta organizar pensamentos, tenta encontrar frases, tenta transformar sua dor em algo que possa ser dito, mas tudo se embaralha. A emoção é grande demais, profunda demais, antiga demais. E então, você chora. Não porque decidiu chorar, mas porque o corpo não encontrou outra forma de expressar o que a alma estava tentando gritar. É nesse momento que suas lágrimas assumem a função da sua voz. Elas dizem o que sua boca não conseguiu explicar. As lágrimas têm uma linguagem espiritual que o Espírito Santo entende perfeitamente.
Enquanto você acredita que está em silêncio, Ele está ouvindo cada emoção que escorre pelo seu rosto. Ele decifra o que você não conseguiu traduzir. Ele entende o desespero, a frustração, o medo, a saudade, o cansaço, a confusão. Ele lê cada gota como um pedido de socorro, como uma oração crua e verdadeira, como uma confissão profunda que você não foi capaz de formular. Suas lágrimas não são apenas água, são revelações. Ele sabe diferenciar o choro que vem da tristeza do choro que vem do esgotamento. Ele sabe quando você chora porque algo acabou e quando chora porque algo dentro de você ainda não encontrou lugar para se curar. Ele sabe quando suas lágrimas são por alguém, quando são por algo e quando são por você mesmo. Ele entende o choro que você tenta esconder e o choro que escapa sem aviso. Para ele, cada uma dessas lágrimas tem significado. O Espírito Santo não espera que você seja articulado. Ele não exige orações longas quando o coração está pesado. Ele não pede clareza emocional quando você mal consegue respirar. O consolo dele começa exatamente no momento em que suas lágrimas falam mais alto que sua voz. Ele se ajoelha ao lado da sua dor e interpreta seus sentimentos com precisão divina. Ele responde à emoção, não apenas à palavra. Ele compreende a intenção que existe por trás do que você não consegue expressar. Muitas vezes, você acha que não orou, mas orou. Você acha que não falou com Deus, mas falou. Você acha que não conseguiu pedir ajuda, mas pediu. Porque para Ele, suas lágrimas são frases completas. Cada lágrima carrega o peso de uma verdade que você nunca disse a ninguém. Cada lágrima traz uma parte do seu coração que você não sabia como liberar. Cada lágrima é um sinal de que você não desistiu, apenas chegou ao limite das palavras. E quando suas lágrimas falam, Deus responde com presença. Ele não responde com barulho, Ele responde com paz. Uma paz que começa no peito, que relaxa os ombros, que organiza o caos interno, que devolve força para continuar. Às vezes, você vai perceber essa resposta como um alívio repentino. Outras vezes, como uma calma que chega devagar. Outras vezes, como a certeza suave de que você não está sozinho. É a resposta divina, aquilo que sua boca não conseguiu explicar. As lágrimas são a oração dos momentos mais profundos da alma, e Deus jamais ignora uma oração sincera. Ele interpreta o que você sente e age no que você não consegue descrever, porque para Ele, suas lágrimas têm voz, e essa voz nunca deixa de ser ouvida no céu. O Consolador que não julga seu choro, mas sustenta seu peito enquanto você chora. Há um medo escondido em muitos corações. O medo de que Deus espere uma força que você não tem. O medo de que Ele se decepcione quando você vacila. O medo de que Ele veja seu choro como sinal de fraqueza espiritual. Esse medo faz você tentar segurar lágrimas, tentar parecer firme, tentar mostrar que está bem mesmo quando não está. Mas o Espírito Santo não chega para avaliar seu desempenho emocional. Ele chega para sustentar você no exato momento em que não consegue mais fingir que está forte. Quando você desaba, Ele não critica. Quando você treme, Ele não exige firmeza. Quando você chora, Ele não vira o rosto. Ele coloca a mão sobre o seu peito espiritual e impede que a dor te esmague. Ele sustenta aquilo que você não consegue segurar. Ele apoia a parte de você que está cedendo. Ele segura o seu emocional como quem segura algo precioso, não como quem se cansa de ver alguém fraco. Esse é o Consolador, não o juiz, não o observador, não o cobrador. Ele não olha para suas lágrimas e diz que você deveria ser mais maduro. Não diz que é falta de fé, não diz que é imaturidade espiritual. Ele entende que às vezes você chora não porque duvida de Deus, mas porque está lutando há tempo demais.
Não porque perdeu a fé, mas porque perdeu força. Não porque se afastou de Deus, mas porque se afastou de si mesmo, tentando sobreviver. O choro que o Espírito Santo acolhe não é um choro vergonhoso. É um choro necessário. É nesse choro que você libera o peso que te sufoca. É nesse choro que a alma encontra espaço para respirar. É nesse choro que Deus começa a agir no que você vinha tentando manter de pé sozinho. Ele não pede que você pare de chorar. Ele pede que você chore nos braços dele, enquanto as pessoas tendem a se afastar quando você está emocionalmente exausto, o Espírito Santo se aproxima. Ele não teme sua dor. Ele não se assusta com sua fraqueza. Ele não se cansa das repetições da sua alma. Ele permanece enquanto você desaba. Ele fica enquanto você se recompõe. Ele honra o processo que você teme mostrar aos outros. E há algo profundo que ele faz enquanto você chora. Ele evita que seu coração se quebre no ponto que não teria conserto. Ele regula sua respiração interna. Ele impede que a aflição avance além do que você suporta. É como se ele colocasse uma barreira invisível entre o peso e você, garantindo que a dor não ultrapasse o limite do que o seu espírito pode aguentar. Você sente como se estivesse caindo, mas ele está segurando você pelo lado de dentro. Ele consola não dizendo palavras, mas preenchendo espaços. Ele consola não trazendo explicações, mas trazendo presença. Ele consola não tirando tudo de imediato, mas garantindo que você não enfrente nada sozinho. É assim que ele te sustenta, não limpando todas as lágrimas rapidamente, mas te mantendo de pé enquanto você passa pelo processo de soltá-las. O Consolador não aparece para apagar sua dor com pressa. Ele aparece para garantir que sua dor não te destrua. E é por isso que mesmo chorando, você não cai. Mesmo sofrendo, você não se perde. Mesmo ferido, você não se quebra completamente. Porque há mãos invisíveis segurando o seu peito enquanto lágrimas silenciosas caem sobre ele. O alívio que chega antes da resposta. A paz que vem antes da solução. Há momentos em que você ora esperando que Deus mude algo ao seu redor, mas o primeiro movimento dele acontece dentro de você. Antes da porta abrir, antes do problema se resolver, antes da cura chegar, antes da resposta aparecer, algo silencioso começa a acontecer no seu interior. É um alívio que você não sabe explicar. Uma paz que não faz sentido para a situação que você está vivendo. Uma sensação de leveza que surge mesmo quando nada mudou do lado de fora. Essa é a assinatura do Espírito Santo, o consolo que antecede o milagre. Ele age assim porque sabe que muitas batalhas externas só podem ser vencidas depois que a tempestade interna se acalma. A ansiedade distorce a percepção. O medo sufoca a esperança. A dor paralisa o espírito. E se ele não trouxer paz primeiro, você até poderia receber a resposta, mas não teria força emocional para desfrutar dela. Por isso, o Espírito Santo decide trabalhar na ordem que sua alma precisa, não na ordem que você deseja. Ele coloca alívio antes de colocar solução. Esse alívio não é distração. É intervenção. É ele diminuindo o peso emocional para que sua mente respire. É ele acalmando o peito para que você consiga enxergar com mais clareza. É ele interrompendo ciclos de pensamentos que estavam te puxando para baixo. É ele te dando um fôlego que você não conseguiria produzir sozinho. Você acredita que está apenas tendo um momento melhor, mas é a operação divina acontecendo no centro da sua alma. Você já percebeu que às vezes, do nada, você consegue dormir melhor? Ou que acorda com um pensamento mais leve? Ou que uma angústia profunda simplesmente perde força? Ou que uma preocupação que te consumia já não te paralisa mais? Nada disso é acaso. São sinais de que o Espírito Santo tocou seu interior antes de tocar seu cenário. Ele te prepara emocionalmente para aquilo que ele está preparando externamente.
A paz que vem antes do milagre é a prova de que Deus já começou a agir. Muitas vezes, a mudança interna é o primeiro capítulo da mudança externa. Quando a paz chega, é como se Deus estivesse dizendo ao seu espírito que a luta está sendo tratada nos bastidores. A paz não significa que o problema desapareceu. Significa que você não vai enfrentar o restante do caminho sozinho. Essa paz não anula a dor, mas enfraquece o desespero. Não tira todas as preocupações, mas tira o domínio que elas tinham sobre você. Não elimina as lágrimas, mas coloca um abraço invisível atrás de cada uma delas. É uma paz que não depende de circunstâncias, porque não vem de circunstâncias, vem da presença. Esse tipo de consolo é tão profundo que às vezes você nem percebe quando ele começou a agir. Só percebe quando olha para trás e vê que algo mudou no seu interior sem que você tenha feito esforço algum. Essa é a paz do Espírito. Ela entra devagar, mas transforma tudo. O alívio que chega antes da resposta é a garantia de que a resposta está vindo. Deus sempre começa por dentro, porque é dentro que você precisa ser fortalecido para carregar o que virá depois. Quando o Espírito Santo te levanta por dentro sem que você perceba. Há momentos em que você acredita que está apenas sobrevivendo. Levanta pela manhã porque precisa, não porque consegue. Cumpre tarefas porque é obrigado, não porque tem forças. Sorri automaticamente. Fala o necessário, faz o possível, mas por dentro sente como se estivesse se arrastando. E você pensa que está parado, pensa que está sem progresso, pensa que está apenas tentando não desabar. Mas enquanto você acredita que está se sustentando por conta própria, algo maior está acontecendo dentro de você. O Espírito Santo está te levantando de um jeito tão silencioso que você não percebe até olhar para trás. Ele não te levanta com barulho, não te levanta com sinais grandiosos, não te levanta com explosões de fé emocionadas. Ele levanta você com movimentos internos que acontecem em camadas profundas. Movimentos que reorganizam seu pensamento, estabilizam suas emoções, acalmam sua alma. Ele levanta você ao interromper pensamentos que te destruiriam. Levanta você ao impedir que sua mente vá mais longe do que você conseguiria suportar. Levanta você ao fortalecer áreas que você achava que já estavam perdidas. Há dias em que você sente apenas um pouco menos de peso. Há dias em que respira um pouco melhor. Há dias em que sua mente não está tão agitada. Há dias em que a tristeza não vence tão rápido. Há dias em que a angústia não se instala com a mesma força. Você pensa que isso é apenas uma oscilação emocional, mas é o Espírito Santo reorganizando sua estabilidade interior, devolvendo seu equilíbrio, reconstruindo sua força. Ele trabalha quando você não tem energia para pedir ajuda. Ele restaura quando você não tem palavras para explicar o que está sentindo. Ele fortalece quando você não consegue definir o que está fragilizado. Ele sabe exatamente onde tocar, mesmo quando você não sabe onde dói. É por isso que, sem perceber, você começa a suportar coisas que antes te derrubavam com facilidade. É por isso que, sem perceber, você começa a lidar melhor com pensamentos que antes te controlavam. É por isso que, sem perceber, você começa a se levantar emocionalmente enquanto acha que está apenas resistindo. O Espírito Santo levanta você por dentro antes de levantar você por fora. Ele sabe que, quando o interior se fortalece, o exterior se torna suportável. Ele sabe que, quando o coração se organiza, o caminho se clareia. Ele sabe que, quando a alma se acalma, as decisões se tornam mais leves. Ele sabe que, quando sua estrutura emocional está curada, nenhum vento consegue destruir aquilo que ele está construindo na sua vida. E então, de repente, você percebe que está diferente. Você percebe que está mais firme. Você percebe que está respirando de outro jeito.
Você percebe que aquilo que antes parecia impossível, agora parece difícil, mas possível. Você percebe que já não está lutando sozinho. Você percebe que alguém te sustentou nos dias em que você pensava que estava caindo. Esse alguém é o Espírito Santo. Ele te levanta quando você não consegue ficar de pé. Ele te fortalece quando você está esgotado. Ele te guia quando sua mente está confusa. Ele te segura quando você está desabando. E por isso você não quebrou. Por isso você não desistiu. Por isso você está aqui. O Espírito Santo te levantou em silêncio para que você descobrisse que a graça de Deus funciona mesmo quando você não consegue perceber. Como Deus usa o seu choro para te proteger de algo que você não enxerga. Há momentos em que você chora e acredita que está desmoronando, quando na verdade Deus está te protegendo. Você pensa que está sendo tomado pela dor, mas o céu está te impedindo de seguir por um caminho que iria te ferir ainda mais. Nem todo choro nasce da fraqueza, alguns nascem da intervenção divina. Existem lágrimas que Deus permite para impedir que você avance na direção errada. Aceite algo que te destruiria, permaneça em algo que te mataria por dentro, ou confie em alguém que quebraria seu espírito. Seu choro nem sempre é sinal de colapso. Muitas vezes é um freio espiritual. Há coisas que você não percebe, mas Deus já viu. Situações que você tentaria carregar, mas que iriam esmagar sua vida emocional. Pessoas que você deixaria entrar, mas cujo impacto seria devastador. Caminhos que pareciam seguros, mas que escondiam feridas profundas. E quando o céu percebe que seu coração está seguindo por impulso, carência, cansaço ou esperança mal direcionada, ele permite que seu emocional se mova antes do seu entendimento. Esse choro que surge sem explicação é muitas vezes o Espírito Santo te parando. Quando você não enxerga o perigo, ele ativa sua sensibilidade. Quando você insiste em algo que te machuca, ele desacelera você por dentro. Quando você tenta permanecer onde não pertence mais, ele faz o coração arder até você perceber que algo não está alinhado. Lágrimas não são apenas expressão de dor, são aviso. Em outras situações, Deus usa o choro para limpar percepções que estavam distorcidas. Você acreditava que precisava de algo que na verdade estava te prendendo. Você insistia em portas que Deus já tinha fechado. Você buscava respostas em lugares que não tinham nada para oferecer. E o choro veio não para te destruir, mas para limpar os olhos da alma até que você enxergasse com clareza outra vez. O Espírito Santo age nessas lágrimas como quem opera uma cirurgia silenciosa. Ele mexe em áreas que você não teria coragem de tocar. Ele te afasta de pessoas que você não teria coragem de deixar. Ele rompe expectativas que estavam te mantendo preso. Ele tira você da rota do perigo, mesmo quando você acha que sabe para onde está indo. Ele não espera você entender. Ele protege você primeiro. Explica depois. Há também o choro que surge como resposta à voz de Deus, mesmo quando você não percebe que Ele falou. Às vezes, você está prestes a tomar uma decisão e um aperto no peito te faz parar. Às vezes, está pronto para seguir, mas algo dentro te desmonta. Às vezes, está quase cedendo a uma velha dor, mas algo te impede. Esse algo é alguém. O Espírito Santo colocando mãos invisíveis sobre suas emoções, dizendo sem palavras, isso não é para você. O choro que te desestabiliza hoje, talvez seja o que evita uma ruína amanhã. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que Deus não estava atrapalhando sua vida. Estava salvando você de coisas que sua visão limitada não conseguia identificar. Deus não desperdiça uma lágrima. Ele usa cada uma para proteger, alinhar, redirecionar e impedir que você permaneça em lugares onde sua paz não pode te acompanhar. A presença que fica depois que a dor passa.
Há dores que parecem eternas enquanto você está vivendo nelas. Você acredita que nunca vai respirar fundo de novo, nunca vai dormir em paz, nunca vai se sentir inteiro, nunca vai recuperar seus pensamentos. A dor ocupa tudo: seus dias, suas noites, seus planos, sua energia, sua visão. E quando ela finalmente começa a diminuir, você pode pensar que o pior já passou. Mas ainda existe algo mais profundo acontecendo. Não é apenas a dor que vai embora, é a presença do Espírito Santo que permanece. Porque ele não se aproxima apenas por causa da dor, ele se aproxima por causa de você. E quando a dor diminui, ele não afasta a mão, ele não retorna para longe, ele não desaparece no silêncio. Ele permanece ao seu lado, consolidando tudo aquilo que começou no momento do seu sofrimento. A presença que te sustentou na noite escura agora te guia para caminhos de reconstrução. A presença que segurou seu coração quando ele quase desmoronou agora começa a fortalecer seu interior para que você não volte ao antigo estado. A presença do Espírito depois da dor é diferente da presença durante a dor. Antes, ela te impedia de desabar. Agora, ela te ensina a caminhar. Antes, ela te abraçava. Agora, ela te instrui. Antes, ela te segurava pela mão. Agora, ela te mostra onde colocar o próximo passo. O consolo se transforma em direção. A paz se transforma em clareza. A cura se transforma em propósito. Muitas pessoas acreditam que quando o sofrimento diminui, Deus diminui junto. Mas Deus não é visitante de emergência. Ele é companheiro permanente. Ele não aparece apenas no caos. Ele permanece no processo. E quando ele fica, algo especial acontece dentro de você. O espaço que antes era ocupado por dor, agora é ocupado por paz. O espaço que antes era dominado por medo, começa a ser preenchido por segurança. O espaço que antes carregava angústia, agora se torna terreno fértil para a confiança. Essa presença contínua te ajuda a lidar melhor com situações que antes te abalavam com facilidade. Ela te impede de voltar a padrões que te feriam. Ela cria discernimento que você não tinha. Ela constrói maturidade emocional e espiritual na medida certa, e ela faz algo ainda mais poderoso. Ela te ensina a reconhecer que você não passou sozinho pelo que passou. É comum que, quando a dor diminui, você pense que tudo aquilo foi apenas uma fase difícil da vida. Mas a presença que fica prova que não foi apenas sobrevivência, foi transformação, foi tratamento, foi intervenção divina, foi cuidado profundo. E essa presença te prepara para um novo nível de vida que você não poderia alcançar sem passar pela experiência que acabou de viver. A presença do Espírito Santo depois da dor é como uma marca invisível que te acompanha. Você vive com uma sensibilidade maior ao que realmente importa. Você sente a paz de maneira mais profunda. Você enxerga sinais de Deus com mais facilidade. Você percebe perigos antes que eles te atinjam. Você reconhece sua voz com mais clareza. Porque agora, sua alma foi tocada num lugar tão profundo que nada consegue apagar o que ele fez. A dor passa. A presença fica. E é essa presença que transforma sobrevivência em renascimento. O dia em que você percebe que nunca chorou sozinho. Há um momento em que a ficha cai. Não é durante a luta, nem no auge da dor, nem nas noites em que você mal conseguia respirar. É depois. É quando a tempestade começa a se dissipar, quando a alma volta a enxergar com mais clareza, quando o coração finalmente descansa. De repente, algo dentro de você entende. Em nenhum daqueles dias, em nenhuma daquelas noites, em nenhum daqueles choros silenciosos, você esteve sozinho. Não foi você que aguentou tudo. Não foi sua força que te manteve de pé. Não foi sua resistência que te salvou. Foi Deus, quieto, constante, presente. Esse momento de percepção costuma vir como um suspiro profundo,
como um pensamento suave que atravessa sua mente, como uma lembrança que volta iluminada. Você revisita mentalmente as noites em que pensou que não aguentaria mais, os dias em que acreditou que ninguém te via, os instantes em que sua alma desmoronou por dentro. E agora, olhando de fora, você percebe algo que não conseguia enxergar enquanto sofria. Havia alguém ali. Havia uma força que não era sua. Havia um consolo que não tinha explicação. Algo te segurou por dentro. Algo impediu que você quebrasse de vez. Algo te deu fôlego quando você já não tinha mais nenhum. Esse algo sempre foi alguém, o Espírito Santo. Ele estava sentado no seu quarto enquanto você escondia o rosto. Ele estava ao pé da sua cama quando você dizia baixinho que não suportava mais. Ele estava ao seu lado quando você caminhava tentando disfarçar a dor. Ele te observou nos instantes em que ninguém percebeu seu olhar perdido. Ele sentiu o peso que nem você tinha coragem de admitir. Ele foi sua sustentação invisível quando suas próprias forças já tinham acabado. Agora que a cortina da dor abriu, você percebe que sempre houve mãos segurando sua alma. E essa percepção muda tudo. Ela cura um tipo de solidão que nenhuma companhia humana consegue curar. Você entende que Deus não aparece apenas no final para te resgatar. Ele esteve desde o início para te impedir de cair no vazio. Você entende que Ele não responde apenas quando você ora com palavras claras. Ele responde ao seu choro, ao seu silêncio, à sua respiração cansada. Você entende que a ausência que você sentiu não era real. Era apenas o limite da sua percepção durante o sofrimento. Ao reconhecer que não chorou sozinho, você recupera algo que o sofrimento tentou roubar de você: a confiança. A confiança de que Deus está mais perto do que as emoções conseguem provar. A confiança de que você nunca é abandonado, nem nos dias mais escuros. A confiança de que, mesmo quando você pensa que está desmoronando sozinho, o céu inteiro está de pé ao redor de você. Esse entendimento também te fortalece para o futuro, porque agora você sabe que, mesmo que outra dor apareça, ela nunca será enfrentada sem presença. Mesmo que outra noite difícil chegue, ela nunca será atravessada sozinho. Mesmo que lágrimas venham novamente, elas nunca cairão sem testemunha divina. Você agora sabe que existe um consolo constante, fiel e presente. Existe um Deus que não te observa de longe. Ele se aproxima tanto que carrega parte da sua dor dentro dele. No dia em que você percebe que nunca chorou sozinho, algo renasce em você. A fé toma forma. A alma respira diferente. O coração se sente acompanhado. E você descobre que o Espírito Santo sempre esteve lá, mesmo quando você achava que ninguém estava. Quando Deus transforma lágrimas em testemunho, há um momento em que a dor deixa de ser apenas dor e começa a se tornar revelação. Você não percebe isso enquanto está ferido, nem enquanto tenta sobreviver ao peso emocional que te acompanhou por tanto tempo. Mas chega um dia em que Deus pega cada lágrima que você derramou, cada noite em que você se sentiu sozinho, cada desabafo silencioso, cada pedido que você fez com o coração quebrado, e transforma tudo em algo que você nunca imaginou. Um testemunho vivo do que o consolo dele é capaz de fazer. O milagre do consolo não é apenas parar de doer. O milagre do consolo é olhar para trás e perceber que aquilo que quase te destruiu foi exatamente o que te levou mais fundo para dentro da presença de Deus. É entender que as lágrimas que você pensou que eram sinal de fraqueza foram, na verdade, sementes de uma força que você nunca teria descoberto sozinho. É perceber que o choro não te derrubou. Foi o terreno onde Deus plantou cura. O Espírito Santo não apenas enxugou suas lágrimas, ele as recolheu, ele as honrou, ele as usou como matéria-prima para reconstruir partes da sua alma que estavam quebradas há muito tempo. Ele não desperdiçou uma única delas.
Cada lágrima carregava algo que ele transformou. Uma dor virou sensibilidade espiritual, um trauma virou maturidade, um medo virou discernimento, uma perda virou dependência de Deus, uma solidão virou intimidade divina. Quando Deus transforma lágrimas em testemunho, Ele faz você perceber que não apenas sobreviveu, você mudou. Você cresceu, você amadureceu, você se tornou alguém mais profundo, mais consciente, mais sensível, mais forte, mais dependente do céu. A ferida que um dia te enfraqueceu agora se torna a prova de que você foi sustentado por uma força que não vinha de você. A dor que te fez chorar agora se torna a evidência de que Deus te visitou no invisível. E então, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Você já não fala das suas lágrimas com vergonha. Você fala delas com gratidão, não pelo sofrimento, mas pelo Deus que entrou nele. Você não se lembra mais da noite escura apenas pelo peso. Você se lembra pelo encontro. Você não fala mais da dor como se fosse abandono. Você fala dela como se fosse um altar. Porque ali, exatamente ali, o consolo de Deus te encontrou de um jeito que mudou sua vida. O testemunho que nasce do consolo não é sobre vitória imediata. É sobre ressurreição interna, é sobre o renascimento da sua esperança, é sobre a recuperação da sua identidade, é sobre descobrir que você é sustentado por uma presença tão profunda que nenhuma dor consegue apagar. É sobre saber que mesmo quando você não vê saída, o céu vê caminho. Mesmo quando você não vê força, o Espírito vê potencial. Mesmo quando você não sente Deus, Ele está segurando você com mais firmeza do que nunca. As lágrimas não foram o fim da sua história. Foram o início do capítulo onde Deus mostrou quem Ele é. Agora você carrega um testemunho que não pode ser discutido. Você sabe o que é ser consolado pelo próprio Deus, e isso ninguém pode tirar de você. O milagre do consolo é esse. Deus transforma lágrimas em cura, dor em propósito e solidão em encontro. E você se torna prova viva de que nenhuma lágrima cai sem que o céu se mova para te levantar.